Olá, gente, graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para passar para vocês a última aula do Submersão. Tá? Quero parabenizar você que até aqui chegou, você que não desistiu no percurso, na caminhada. Sei que foi difícil, sei que foi luta, mas o grande segredo, o grande desafio não é começar, é terminar aquilo que se começou. Então estamos aqui para a última aula e para a gente adentrarmos nela, dando seguimento onde nós paramos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome e te exaltamos, ó Pai, pela beleza da tua santidade. Toma, Pai, nossa vida nas tuas mãos, em teus cuidados, nos dê uma aula direcionada pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado por esta aula, por esta turma, por esta classe. Muito obrigado pela tua fidelidade e pelo Deus tremendo ao qual o Senhor é. Nos revela o teu Espírito por trás da letra para que possamos ter a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor quer transmitir a nós. Que a vida da tua palavra alcance nossa vida e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, estamos num lugar aqui improvisado, tá? Mas é a última aula, tá bom? Vamos dar seguimento aonde paramos. A voz está um pouco embargada, mas depois que ela esquentar, ela melhora. A gente paramos no segundo tópico aqui, tá? Outro sentido, tá? No primeiro sentido, estávamos falando sobre o uso do óleo derramado sobre o corpo, tá? Ou parte do corpo para fins de cura, tá? Para a gente refrisarmos aqui, vamos ler Marcos capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 13, que diz assim: e eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. Tá? Para a gente poder refrisar aqui, essa prática de derramar unção, derramar óleo na cabeça de diácono para o seu ofício ministerial, sobre a cabeça do pastor, do evangelista, do missionário, não tem respaldo bíblico nenhum, tá? Até porque o azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Como eu vou derramar o Espírito Santo na vida de alguém que já recebeu o Espírito Santo? No Antigo Testamento, quando alguém recebia essa unção, estava recebendo o Espírito Santo, como Davi, que quando recebeu a unção, diz a Bíblia que o Espírito Santo se apossou dele. Você sabe que no Antigo Testamento a visitação do Espírito Santo era de forma esporádica. Ele vinha, visitava o profeta, ele falava aquilo que Deus mandava, ele era porta-voz dos céus, automaticamente o Espírito retornava à eternidade. No Novo Testamento, quando Jesus roga ao Pai para mandar o Consolador vem. Então, não tem mais essa necessidade de unção com óleo. Atos 13 vai dizer que Paulo foi enviado ao campo missionário. Eles jejuaram durante alguns dias e colocaram as mãos sobre a cabeça de Paulo e Paulo foi fazer obra missionária. Não teve derramamento de óleo. Só que eu não quero invalidar, tá? Eu não quero, de certa forma, apontar essa prática que a igreja adotou. A gente respeita, tá? Porém, eu como instrutor bíblico, instrutor teológico, eu tenho que te passar o que a Bíblia diz, ok? Então, somente pessoas que estavam enfermas recebiam a unção com óleo, tá? Como está lá em Tiago, capítulo 5, 14. Tem alguém enfermo? Chame para os presbíteros. E a unção com óleo, tá? Ele vai ungir a pessoa, orar a pessoa com unção com óleo. E a oração da fé vai salvar o doente. Não é o óleo, é a oração da fé que vai salvar o doente. Então, esta metódica da igreja, liberar óleo, a pessoa ungir casa, ungir objeto, tá? Essa metódica é errônea. Tá? A igreja não tem autonomia para fazer isso, liberar azeite para as pessoas ungirem em casa. Isso não tem respaldo bíblico. Ok? Continuação, outro sentido. Indica a honra dada a uma pessoa. Foi o caso da mulher que se colocou atrás de Jesus, a seus pés,
chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. E depois enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfumes. Lucas 7, versículo de número 38. Lucas 7, versículo de número 38. Você só vai ver no Novo Testamento Jesus recebendo esses mecanismos com óleo, tá? Essas unções com óleo. Um é preparando o seu corpo para o sepultamento, e depois que ele está morto, as Marias vão lá para poder ungir o corpo, tá bom? Isso é uma prática judaica, é um costume judaico, porém, todas as pessoas que recebiam unção com óleo tinham que estar enfermos no Novo Testamento, tá bom? 7,38 diz assim: a gente não quer com essa aula causar polêmica. A gente só está te passando o que a Bíblia diz. É uma curiosidade dos nossos alunos. Respeito você, pastor, que unge. Respeito você, igreja, que unge. Mas é uma curiosidade dos alunos que automaticamente nós estamos esclarecendo. Ok? Lucas 7,38 diz assim: e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas com seus pés, sobre seus pés, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-o com unguento. Ok? Terceiro, era comum ao tempo de Jesus que os corpos mortos fossem perfumados como parte de seu preparo para o sepultamento. Era costume. Nesse sentido, lemos: quando terminou o sábado, Maria Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 1, que escrito está: e passado o Shabat, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e o ungí-lo. Ok? 4 aqui. Práticas. Dessas práticas, temos aqui vencer o tempo por seu caráter simbólico. Ungir significa separar uma pessoa para uma missão específica no reino de Deus. Jesus aplica a si mesmo o verbo ungir, usado também no Antigo Testamento para a consagração de reis, profetas e sacerdotes. Disse ele na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo de número 18. Jesus acabou de ter um processo de consagração, de jejum. Ele entra na sinagoga e automaticamente vai pegar o pergaminho de Isaías. No que ele pega o pergaminho de Isaías, ele vai ler a palavra que o Espírito Santo usara o profeta messiânico para dizer sobre ele. Ok? Pregando em Cesareia, Pedro lembra que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. A voz está estranha, né, filho? A voz está cara rachada. Ô, glória, quero ver para pregar daqui a pouco, Jesus. Vamos lá. Me ajuda aí, Jesus. Me ajuda, Jesus. Atos 10, capítulo 10, versículo 38. Diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então você está vendo que há o termo ungir, né, separar, e essa metódica de unção está muito ligada ao Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus
estava com ele. Quando Paulo diz que Deus nos ungiu, ele incorpora esses significados todos. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Tá? Se você pegar esse texto aqui, você vai ver que Paulo não recebeu unção sobre a sua cabeça. Nem por isso ele deixou de executar o seu ofício, o seu ministério. Eu sei que você tirar essa prática da igreja hoje é muito difícil. Tá? É muito difícil. Eu não sei quando começou essa prática, tá? Mas é um assunto que a gente pode pesquisar e estudar para tentar te passar futuramente. Tá? Mas Paulo está defendendo o seu ministério, dizendo que quem ungiu a ele foi Deus. Com o quê? Com o Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, é claro, gente, é claro, que quando você pega algo, né, que está no Antigo Testamento e automaticamente, por falta de uma minha voz já está melhorando, por falta de uma boa hermenêutica, de uma boa exegese, de um bom estudo aprofundado, você acaba atropelando as coisas, entendeu? Antigamente era necessário a unção com óleo, para que simbolizava o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vinha de forma esporádica, tá? Vinha de forma momentânea em certo tipo de pessoas, e somente algumas classes recebiam essa visitação do Espírito Santo. Vou te falar qual é. Qual era a classe que recebia a visitação do Espírito Santo? Sacerdotes. O sacerdote recebia a ação do Espírito Santo porque o sacerdote ele era ungido com óleo. Então automaticamente o Espírito Santo vinha sobre a vida deles. A outra classe que recebia a visitação do Espírito Santo eram os profetas e os reis. Somente essas três classes recebiam o derramamento de óleo sobre as suas cabeças. Automaticamente, quando recebiam essa unção com óleo, simbolizava o Espírito Santo sendo derramado sobre essas vidas. Em contrapartida, nós que estamos na nova aliança, recebemos já esse derramamento do Espírito Santo. Então, automaticamente, não tem essa necessidade de derramamento de óleo. Repito novamente, respeito à igreja que assim faz. Tá? Fazem por quê? Porque a igreja adotou esta prática, adotou esta metódica. E a nossa aula, tá? O nosso esclarecimento aqui, não é para trazer contenda, não é para trazer divisão, não é para trazer polêmica, tá? Apontamento, não. Pelos céus. Tá? Mas automaticamente, agora, para tirar esta prática da igreja, é muito difícil. Tá? Quer ver? Abre em Atos 13 aí, você de casa, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Do 1 a seguir. Diz assim, olha, ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? O Espírito Santo. Separa para mim
Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Observou? Que eles estão indo para o campo missionário, porque o Espírito Santo mandou separar ambos os dois. Você consegue ver derramamento de óleo aqui? Porque o próprio simbolismo, que era o óleo, agora está personificado no Espírito Santo. Então, na pessoa do Espírito Santo. Mesmo assim, automaticamente, mesmo não havendo derramamento de óleo, o Espírito Santo não deixou de ser com eles. Tá? Por isso, tem igrejas que não derramam óleo, porém igrejas derramam óleo. Tá? Então, igrejas que não derramam óleo existe, tá? Só coloca as mãos e oram pelas pessoas, e as pessoas são levantadas a missionários, a pastores, a evangelistas, enfim, a diáconos, que é um cargo muito nobre, e automaticamente existem igrejas que derramam óleo, ok? Vamos prosseguir aqui. Primeiramente, Deus nos curou de nossos pecados, pela morte de Jesus na cruz, como escreve Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Escrito está: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Oh glória! Mas ainda Deus nos olha como filhos amados. Destila óleo sobre a nossa cabeça, óleo de honra e óleo que nos perfuma, de modo que possamos ser vistos e cheirados por causa da fragrância de Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo o lugar. Glória a Deus. Somos então especiais também, porque a unção de Deus significa que Ele tem expectativa para nós. O ungido é aquele que tem uma missão. Somos especiais para Deus. Ele nos deixa uma missão. Como Ele quer que a graça alcance o mundo, quer que sejamos os anunciadores, pela voz e pela vida. Isso aqui é importante. Pela voz e pela vida. Pela voz e pelo exemplo. Pela voz e pelo testemunho. Pela voz e por uma boa reputação. Pela voz e não deixando a desejar na nossa conduta. Porque tem dias que iremos pregar com a nossa voz, usando a palavra, usando as escrituras. Porém, terá dias em que o nosso testemunho irá pregar sem que nós pronunciemos alguma palavra. Glória. Uma pergunta: somos especiais? Estamos aqui no final, tá? Somos especiais? A resposta é sim. Se você é um pregador do Evangelho da Graça, você é especial. Neste caso, você está entre aqueles que têm uma unção que procede do Santo de Deus. Não do homem, mas a unção do Santo de Deus. Porque não é o homem que unge, o homem só confirma. Quem unge é Deus, através do seu Espírito Santo. Quem separa é Deus. Quem comissiona é Deus.
Quem envia é Deus. O homem só confirma. Ok? Vamos ler lá 1 João, capítulo 2, versículo 20. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Oh, glória. Vou repetir. E vós tendes a unção do Santo. Aliás, tendes a unção do Santo. E sabeis todas as coisas. Porque a gente fala sobre o Espírito Santo, né? No original, ele é o Espírito do Santo. A gente aprendeu a dizer Espírito Santo. Tá? Mas no original, ele é o Espírito do Santo. O Espírito de Cristo. O Espírito do Santo. Aquele que estava no início de todas as coisas. Aquele que se movia na face das águas. No projeto de recriação dos céus. Então, você recebeu a unção do Santo. Não é algo tangível, não é algo palpável, mas é algo que descende do próprio Deus. Para a gente concluirmos aqui, tá? Tiago, capítulo 5. Tiago 5. Versículo de número 14. Guarda isso aqui. Está alguém entre vós doente ou enfermo? Que chame os anciãos da igreja. Estou lendo aqui King James. Porque a palavra ancião em grego é presbítero. Está alguém doente, está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. E orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Pergunto, você me responde. Se o derramamento do óleo fosse algo que era para perdurar, para dar seguimento até os dias odiernos e para a posteridade, você acha que não estaria registrado na Bíblia? Quer ver? Marcos 6,13, ó. Marcos 6,13. Ó Marcos 6,13. Olha o que está registrado, Marcos 6,13. Está falando dos apóstolos, tá, gente? Ó. Eu vou ler do 1 até o 3 para a gente poder entender melhor. Ó. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, na sua própria casa. E ele não podia, olha isso aqui, que mistério interessante. E ele não podia fazer nenhuma obra poderosa. Espera aí, gente. Jesus não pode todas as coisas. Por que o texto está dizendo aqui que ele não podia fazer? Por causa da honra. Princípio de autoridade.
a convivência é um fator primordial para a desonra. Você conhece alguém que você fala, rapaz, aquele cara ali é uma bênção, aquela mulher ali é uma bênção. É você conviver com ela, você passa a desonrá-la. Por quê? Já sou amigo, já sou amiga. Aí você às vezes faz um evento, você honra alguém de fora, mas não honra quem é seu amigo, ou quem é sua amiga. Por quê? Ah, é de casa. Convive comigo aqui. Então Jesus, claro, Jesus pode fazer todas as coisas, só que o princípio da desonra impossibilitou Jesus de fazer. Então tem coisas que deixam de acontecer na nossa vida por falta de honra. Prossigamos aqui. E ele não podia fazer nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirando-se da descrença deles, ele percorreu aldeias vizinhas ensinando. E ele chamou a si os 12 e começou a ensiná-los. E começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Versículo 8, do capítulo 6 de Marcos. E ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto. Tá? Isso que eu preciso esclarecer, isso aqui é a primeira comissão. Tá? Vai ter a segunda comissão lá em Lucas que ele vai mandar levar. Porque nessa época aqui, você não precisava levar, porque as pessoas onde eles eram enviadas mantinham eles lá. Agora ele manda levar, e manda levar até uma espada, para você brigar por aquilo que é seu de direito. Não devia ser assim, por causa da dureza do coração do homem, da liderança. Pega isso aqui, gente. Existem muitos pregadores mercenários. Existem muitos cantores mercenários. Mas eles só existiram depois que a igreja ficou com a mão mirrada. Depois que a igreja fechou a mão. Por quê? Porque o cara que foi pregar não precisava de colocar preço. Ele foi pregar. Não honraram ele. Não deram credibilidade a ele. Não pagaram nenhuma coxinha para ele. Tu acha que ele vai voltar lá de novo? Sem comprar alguma coisa? Claro que não. Ele teve despesa para ir. Teve combustível para gastar, passagem para gastar, teve alimentação, teve água. Ele foi, levou a palavra. Automaticamente, pela igreja fechar a mão, quando ele for de novo, ele coloca um preço. É isso que acontece nos dias odiernos. Não estou endossando quem faz isso, tá? Mas é o que acontece na íntegra. Nós temos que ser realistas. Mas se fossem calçados com sandália, que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes, onde quer que entrares numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquelas cidades. E eles foram e pregando que os homens se arrependessem. Agora o 13. E eles, os discípulos, expulsavam muitos demônios e ungiram com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. Jesus também não ungiu eles com óleo para eles poderem ir. Sabe qual foi a unção de Jesus para eles irem, vida? E você é aluno? Isso aqui, ó. Receba o Espírito Santo. Agora vocês vão. Tá? Então, pegando esse texto aqui, que só recebia unção com óleo, quem estava enfermo, Tiago agora endossa no capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós enfermo? Que chama os presbíteros, que orem sobre ele, ungindo-o com óleo. E a oração da fé salvará, curará o doente. E tendo havido pecado, será perdoado. Tá? Então, não é o óleo que faz, é a oração da fé. Ok? Então, somente quem estava enfermo poderia receber a unção com óleo. Tá? Me desculpa, essa prática da igreja, entregar óleo,
para as pessoas orarem em casa é uma prática errônea. Não tem respaldo bíblico nessa prática. Nós temos que falar, tá? Vou dar óleo para você ungir seu marido em casa, para libertar ele. Quem liberta não é o óleo. Quem liberta é Jesus Cristo. Quando você conhece Ele, quando você se relaciona com Ele, tá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ok? Chegamos aqui ao fim da nossa aula de submersão bíblica, nosso curso de submersão bíblica, tá? Eu quero desejar que Deus abençoe vocês, que todas as aulas que foram transmitidas a vocês, que vocês possam colocar em prática no dia a dia, tá? Uma observação, não para afrontar ninguém, não é para afrontar pastor, não é para afrontar liderança, mas automaticamente para vocês estarem munidos da preciosa palavra de Deus, tá? Envia seus dados, tá? Depois vamos falar com mais clareza no grupo, e a minha oração é que Deus lhe acompanhe em todos os seus caminhos e te prospere as obras de suas mãos, assim como ele prosperou as obras que José colocava a mão no Egito. O segredo não era a terra, o segredo estava em José. Que você possa ter essa bênção sobre as suas mãos, que aonde você colocar as mãos, as coisas venham dar certo e venham a prosperar em nome de Jesus. Eu quero profetizar que aquilo que diz em Provérbios, eu quero profetizar lendo para você Provérbios, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Eu quero profetizar que a duração de dias estará sobre a sua mão direita, e riquezas e honras sobre a sua mão esquerda. Longevidade de vida e riquezas e honra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.